Olá, pessoal, tudo bem com vocês? 26º dia do tempo quaresmal. A liturgia de hoje chama a nossa atenção para o nosso comportamento diante do justo, diante da verdade, diante da luz. Nos ensina também que nós não temos como conceber a grandeza de Deus em nossa mente. Isso é o que a liturgia nos traz hoje. Hoje, Jesus está passeando pela Galileia, ele não quer passar pela Judéia, porque os judeus já estão tramando a sua morte. Os discípulos subiram para a festa das tendas, e ele está indo por um outro caminho, mais, vamos dizer assim, de forma mais reservada, sem chamar muita a atenção. Na verdade, os discípulos até achavam que ele não iria para essa festa. E lá ele começa a pregar. Jesus está pregando e o povo de Jerusalém fica admirado porque ele está pregando e ninguém faz nada. E aí eles se questionam se eles sabem mesmo, né, se as autoridades sabem mesmo que ele é o Messias. Mas aí eles dizem: não, mas esse nós sabemos quem é, nós sabemos de onde vem. Eles conhecem a origem humana de Jesus, né? E aí eles vão dizer: esse nós sabemos de onde vem. Quando Cristo vier, ninguém saberá como ele é, ninguém saberá de onde ele vem. Aí é que é a chave para nós percebermos que nossa imaginação, a nossa mente, ela é limitada. E por ser limitada, ela não pode conceber a Deus. Nós não podemos entender os desígnios de Deus, porque Deus vê além, Deus vê à frente. Nós só vemos o que está aqui diante de nossos olhos e malemar. Então, nós não temos capacidade para compreender a forma que Deus age. Nós não temos capacidade para entender como ele faz as coisas em nossa vida. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes o agir de Deus é na simplicidade, é nas coisas corriqueiras, é de forma simples. E nós precisamos estar de olhos e ouvidos atentos para perceber o mover de Deus, o agir de Deus em nossa vida. Jesus vai dizer àquele povo, né? Vós me conheceis, sabeis de onde eu vim, mas eu não vim por mim mesmo. Aquele que me enviou é fiel. Jesus é enviado por Deus, mas a sua palavra, a sua pregação, a sua presença incomoda. A sua presença tira a paz daqueles que estão acostumados a falar de coisas que não vivem, a encher os outros de regras e nem sequer cumprir essas próprias regras. E é interessante porque toda essa trama dos judeus para tirarem a vida de Jesus está relatada hoje no livro da sabedoria como mesmo uma profecia do que viria. Nessa profecia está dizendo: armemos ciladas ao justo, porque a sua presença nos incomoda. E é verdade. Só o fato de Jesus realizar os milagres, estar no meio do povo, ser aceito pelo povo, né, já causava constrangimento aos fariseus, aos mestres da lei. Então vamos armar uma cilada para que ele caia. E por que armar essa cilada? E por que acabar com a vida de Jesus? Por que acabar com a vida do justo? Por que acabar com a vida do Filho de Deus? Porque o seu modo de agir se opõe ao nosso. Porque ele repreende as nossas transgressões. Porque ele reprova o nosso jeito de viver. Porque ele se chama Filho de Deus, se faz como um Deus. Só vê-lo, só a sua presença já nos é insuportável. Perto dele, somos tidos por moeda falsa. Então, a presença de Jesus causa tudo isso naqueles que querem matá-lo, que não o aceitam, que não aceitam a sua pregação, que rejeitam a Jesus veementemente. Então, eles imaginam: vamos pô-lo à prova, vamos ver se ele é mesmo tudo isso que ele diz que é, que ele
age como se fosse. Vamos testar a sua paciência, torturando, ofendendo. Vamos ver se ele de fato vai manter a serenidade. E aí a palavra de Deus vai dizer que a malícia desse povo os torna cego. A maldade deles os cega e não permite que eles vejam a verdade. Eles não estão preocupados em ganhar a vida eterna, não estão preocupados com o prêmio da vida eterna. Porque essa preocupação só tem as almas puras. E o que a gente precisa colher disso aqui hoje? Como é a nossa reação diante da verdade? Como é a nossa reação diante das exigências do Evangelho? Como é a nossa reação diante das pessoas que tentam levar uma vida reta, daqueles que não se deixam subverter? Como nós agimos diante dessa pessoa? Nós gostamos de conviver com essas pessoas ou nós criticamos, dizemos que são muito radicais, que só querem ser donos da verdade? Como é a nossa reação? Será que nós não agimos muitas vezes também como esses judeus que não aceitam sequer a presença do justo, porque essa presença incomoda e, de fato, quando alguém leva uma vida reta, ou pelo menos tenta, a grande maioria do tempo, levar uma vida reta, a verdade que aquela pessoa vive incomoda quem está no pecado. Incomoda porque nos mostra que não estamos caminhando bem, que precisamos mudar de vida, que precisamos mudar de atitude. Então, queridos irmãos, nesta reta, já se encaminhando para a reta final dessa quaresma, vamos analisar como é que nós estamos vivendo diante da verdade do Evangelho, diante do modo, do estilo de vida que Jesus deseja para cada um de nós. Nós estamos, de fato, tentando viver ou nós estamos incomodados com a verdade do Evangelho porque não encontramos vontade em nós de lutar para melhorar, de lutar pela vida eterna, de lutar para ser um cristão autêntico. Se você percebe esses sentimentos contraditórios dentro de você, diante daqueles que querem viver o evangelho a exemplo de Jesus, é para você ligar o sinal de alerta e cuidar da sua salvação.